Bom dia, nós vamos corrigir a página 18 e 19 da apostila do PET, tá? Na realidade, corrigir a página 19, a 18 é a atividade pronta, eu vou só refazer explicando. Bom, nós vamos usar Teorema de Tales para resolver essas atividades. Lembrando que o Teorema de Tales, o que diz? Se nós tivermos um feixe de retas paralelas, certo? Retas, nesse caso, R, S e V, com inclinação igual, o ângulo igual entre elas. Isso significa que elas são paralelas. E esse feixe de retas paralelas forem cortadas por duas transversais, no caso aqui transversal T e transversal U, nós podemos afirmar que o segmento formado entre elas é proporcional ao segmento formado entre as outras, certo? Então, o segmento formado entre essas duas é proporcional ao segmento formado entre as outras duas correspondentes. O segmento formado aqui entre L e M é proporcional ao segmento formado entre OP, que é o correspondente a LM. Bom, o que seria isso? Lá, as retas RSV, RSV, são retas paralelas cortadas pelas transversais T e U. Sabendo que os segmentos KL, LM e NO medem 5, então, de K até L mede 5. 10, LM agora, de L até M, mede 10. E NO, de N até O, mede 15 centímetros. Respectivamente, calcule a medida do segmento OP. Então, nós queremos esse segmento aqui, ó, de O até P. Como nós temos o feixe de retas paralelas cortado por duas transversais, nós podemos afirmar que esse segmento aqui é proporcional ao seu correspondente, no caso aqui é 15, e que esse segmento aqui é proporcional ao seu correspondente, que é o que nós estamos procurando. Para resolver isso, nós vamos aplicar razão e proporção. Então, vamos pegar aqui, nós temos várias formas de pegar essas razões, desde que use realmente o teorema. Então, vamos pegar aqui, de K até L, vale 5, de L até M, vale 10. Então, peguei dois segmentos, de K até L e de L até M, 5 e 10, dois segmentos. Pegando dois segmentos, eu formei uma razão. Então, esta razão, 5 está para 10, assim como, se são proporcionais, vamos pegar o correspondente a 5. Quem é o correspondente a 5? 15. Quem é o correspondente a 10? É o que eu estou procurando, certo? Que é, no caso, OP, certo? Então, o que eu estou procurando é o segmento OP. Bom, eu posso multiplicar aqui invertido, lembrando da regra fundamental de proporção, razão e proporção. Os extremos são 5 e o segmento que nós estamos procurando. Então, 5 vezes esse segmento, que eu vou descobrir qual é, tem que ser igual ao produto dos meios. Então, produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, que é 10 vezes 15. Certo? Essa é a propriedade fundamental de proporção. Então, o segmento que eu estou procurando é 10 vezes 15, 150. 5 estava multiplicando, passa dividindo. Então, o segmento que eu estou procurando é 150 dividido por 5. 150 dividido por 5 é igual a 30. Como todas as medidas foram dadas em centímetros, então esse aqui também em centímetro. Todas as medidas têm que ser dadas
iguais. Se for metro, metro em todas. Se for decímetro, decímetro nas outras também. Então, quem é o segmento que eu estou procurando? De O até P. Então, de O até P vale 30 centímetros. Aqui na página 19, nós temos aqui, usando o mesmo teorema, vamos resolver a questão 4. A figura abaixo é formada por um feixe de retas paralelas. Aqui está o feixe, ó, reta R, reta S e reta V. Cortadas por transversais. Quais são as transversais? Transversal T e transversal U. Encontre o valor que determina a medida do segmento representado pela letra X. Então, agora eu quero esse segmento aqui. Segmento é um pedaço de reta. Então, eu quero esse pedaço aqui. Começa aqui e acaba aqui. Vamos descobrir quem é X. Para isso, vamos aplicar a propriedade de proporcionalidade, né? Do teorema de Tales. Então, vamos pegar esse segmento aqui, ó. Daqui até aqui vale 10. Sobre esse outro aqui, daqui até aqui vale 14. Assim como, quem é o segmento correspondente a 10? 25. Então, se eu peguei daqui para cá, o outro tem que pegar daqui para cá, certo? Então, o correspondente a 10 é 25. Quem é o correspondente a 14? O correspondente a 14 é X. Vamos multiplicar os extremos, que tem que ser igual à multiplicação dos meios. É a propriedade fundamental de proporção. Então, quem são os extremos? 10 vezes X tem que ser igual. Produto dos meios, 14 vezes 25. X é igual a 14 vezes 25. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2, 0, 5, 3. 350 sobre 10, estava multiplicando, passa dividindo. Cortar um zero em cima e um zero embaixo significa que eu estou dividindo em cima e embaixo por 10. Então, o X, que é este segmento que eu estou procurando, ele mede 35. 35 o quê? Centímetros. Certo? Questão 5. Utilizando o teorema de Tales, determine o valor de X na figura abaixo. Então, novamente, para usar o teorema de Tales, você tem que estar ciente de que esse feixe de retas estão paralelos entre si, certo? Mas se ele falou para usar o teorema de Tales, subtende-se que já estão paralelos, certo? Bom, então vamos encontrar o valor de X, ó. Esse segmento aqui vale 7, a reta T transversal está aqui, a reta U transversal está aqui. O feixe de retas paralelas está aqui, ó, R, S e V, certo? Então, o que o teorema de Tales fala? Se tivermos um feixe de retas paralelas, os segmentos formados, a razão entre os segmentos formados entre eles vai ter proporcionalidade, não é isso? Então, vamos lá. Vamos pegar esse segmento aqui, ó. 7 sobre X tem que ser igual sobre X. Vou colocar X aqui de vermelho. Tem que ser igual a... Quem é o correspondente a 7? 5. Quem é o correspondente a X? 9. Então, 7 sobre X, correspondente de 7 lá na frente, 5. Correspondente de X lá na frente, 9. Então, vamos pegar os extremos, o primeiro e o último, multiplicar. Essa multiplicação tem que ser igual à multiplicação dos meios, 5 vezes X. Então, 7 vezes 9 tem que ser igual a 5 vezes X. 7 vezes 9, 63, que é igual a 5 vezes X.
X é igual a 63 dividido por 5 estava multiplicando, passa para baixo dividindo. Então, vamos efetuar essa divisão aí. 63 dividido por 5. Quantas vezes cabe 5 dentro de 6? Uma vez. Uma vez 5, 5. 6 menos 5, 1. Desce o 3. Quantas vezes cabe 5 dentro de 13? 2. 2 vezes 5, 10. 3 menos 0, 3. 1 menos 1, 0. Não tem ninguém para descer, passa a vírgula, acrescento 0. Quantas vezes cabe 5 dentro de 30? 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, x é igual a 12,6. Está tudo em centímetro. Então, x também vai estar em centímetro. Achei o segmento x aqui. Vamos para a questão 6. A figura abaixo apresenta 4 retas paralelas. Então, lá eram 3 paralelas. Aqui também 3. Aqui, ó, reta R, reta S, reta V. E tem outra reta aqui que está sem letra. Vamos ver que letras que colocaram lá no enunciado. R, S, T e U. Então, R, S, vamos tirar V aqui, vamos colocar T e aqui U. Que determinam sobre uma transversal A. Então, essa aqui é a minha transversal, vou chamar de transversal A. Segmentos de reta. Então, aqui estão os segmentos, ó. São esses espaços. Eu disse que segmentos são os pedaços da reta, certo? Então, segmentos de reta de medida. Então, na transversal A, sendo interceptada pelo feixe de retas aqui, nós vamos ter esses pedaços aqui, entre a transversal e os feixes de reta. Ó, 4, 6 e 8. Então, ó, 4, 6 e 8 centímetros, certo? E sobre uma transversal B, aqui está a transversal B. O segmento de reta de medida X, Y e Z. Então, aqui nós temos X, então, aqui estão os segmentos da transversal B. Os segmentos de retas de medidas X, Y e Z, cuja soma é igual a 54. Então, a soma desses segmentos aqui, ó, X mais Y mais Z é igual a 54 centímetros. Esse mais esse mais esse, certo? Bom, eu tenho essas medidas e tenho 3 letras desconhecidas. Se eu tivesse uma letra só desconhecida, eu aplicaria a propriedade fundamental da proporção. Mas como são 3 letras desconhecidas, eu vou ter que usar outro método, certo? Nós temos uma propriedade lá, que até coloquei no vídeo, que se eu tenho A sobre B, que é igual a C sobre D, eu posso somar A mais B sobre A e somar também o numerador, que é C mais D sobre C, certo? Bom, então vamos fazer isso aqui. Então, se eu fizer que 4 é esse meu segmento aqui, cortado pela transversal A, eu tenho aqui 4, 6 e 8. Se eu colocar aqui 4, quem é o correspondente a ele? X, 4 está para X. Aqui, quem é o meu próximo segmento? 6. Quem é o correspondente a 6? Y. Quem é meu próximo segmento aqui? 8. Certo? 8 é o próximo segmento. Quem é correspondente a ele? Z. Então, eu tenho 3 letras desconhecidas. Se eu pegar esses 4 aqui e multiplicar invertido, para mim não vai resolver, porque eu tenho aqui 2. Se eu pegar esses 2 separados, continua também. Então, vamos aplicar a propriedade da soma, já que foi dado que a soma dessas 3 letras é 54. Se eu fizer a soma do lado de cá, o que eu vou obter? 6 mais 4, 10. 10 mais 8,
18. Quem é 18? 18, quem é 54? 54 é 18 vezes 3, certo? Então, multiplicando 18 por 3, vocês vão lá no cantinho, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 8, 24, 30 mais 24, 54. Multiplicando 18 por 3, vocês vão achar 54. Como tem que haver proporcionalidade, isso significa que esses segmentos aqui da frente, se o grande daqui até aqui é 18 e o grande daqui a daqui é 54, é 3 vezes maior do que esse daqui vai ser também proporcional a esse. Então, esse é 4, esse vai ser 3 vezes maior. Então, esse aqui vai ter que ser 12. O x vai ter que ser 12. Esse aqui é 6, esse não tem que ser proporcional? Então, ele vai ter que ser 3 vezes maior que esse. 3 vezes 6, 18. O y vai ter que ser 18. Esse aqui é 8. Esse aqui não tem que ser 3 vezes maior que ele? 3 vezes 8, 24. Então, z vai ter que ser 24. Certo? Vamos lá? Vamos provar isso? Você já pode entender direto. Se fosse uma questão de marcar e você compreender, você já marcaria. Certo? Se não, você pode usar o processo passo a passo. Então, vamos lá. Usando o processo, adicionando aqui todos esses valores para trabalhar com o segmento daqui até aqui. De x, daqui desse vértice até aqui, ó. Daqui até aqui, eu vou trabalhar com ele. Todo esse pedaço. Todo esse pedaço é x mais y mais z. Então, aqui embaixo, ó. X mais y mais z. Peguei todo esse pedaço aqui, x mais y mais z. Em cima, esse aqui, ó. Certo? Esse pedaço, daqui até aqui. 4 mais 6 mais 8. Então, 4 mais 6 mais 8, certo? 4 mais 6 mais 8, x mais y mais z. 4 mais 6, 10 e 8, 18. X mais y mais z foi dado que é igual a 54, ok? 18 dividido por 18, 1. 54 por 18, 3. Então, essa é uma constante de proporcionalidade que vale 1/3. Agora sim, eu posso retornar aqui. Eu falei que 4 sobre x é igual a isso tudo aqui, que são esses valores. Essas 3 razões, 4 está para x, assim como 6 está para y, assim como 8 está para z, assim como estão para a constante de proporcionalidade, que no caso é 1/3, né? Eu apliquei a propriedade e achei essa constante 1/3. Então, tanto essa razão quanto essa valem 1/3. Então, para achar cada letra separadamente, eu vou pegar cada razão lá, peguei a razão 4 sobre x é igual a constante de proporcionalidade 1/3. Os extremos aqui são 4 e 3 e os meios x e 1. Então, x vezes 1, x. 3 vezes 4, 12. Achei x. Lembra-se que eu falei que x tinha que ser 3 vezes maior que 4? 3 vezes 4, 12. X é 12. Agora, vamos pegar essa razão 6 sobre y. 6 sobre y tem que ser igual a constante de proporcionalidade 1/3. Então, 6 sobre y é igual... vamos fazer logo aqui direto. 6 vezes 3, 18. Y vezes 1, y. Então, o y é igual a 18. Aqui, ó. Os extremos 6 e 3. 6 vezes 3, 18. E os meios y vezes 1. Ó, extremos, meios, ok? Ia copiar de novo aqui, não precisa. Então, 6 vezes 3, 18. Y vezes 1, 1y. Não precisa colocar um y. Lembram-se que eu falei que y tinha que ser proporcional a 6? Então, se aqui é 6, 6 vezes 3, 18. Então, y é 18. Vamos pegar a última. 8 sobre z. Constante de proporcionalidade 1/3. Novamente, aplicar a propriedade fundamental de proporção aí. Então, vamos lá? 8 vezes 3,
24, Z vezes 1, Z. Então, Z é 24, Y é 18 e X é igual a 12.